Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. A gente está começando mais um vídeo aqui pelo nosso canal Fé Equilibrada e hoje é domingo e domingo tem ministração aqui. Eu tenho muitas mensagens gravadas, várias exposições que eu preguei da Palavra de Deus e eu quero todo domingo colocar uma aqui. Hoje nós vamos falar sobre como tomar posse das promessas que a Palavra de Deus nos dá. Então, antes de passar para a mensagem, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com pessoas que você ama para deixar o dia delas ainda mais rico, porque a Palavra de Deus nos edifica demais. Então, vamos para a Palavra. Não retarda o Senhor a sua promessa. Diga amém. Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Diga amém. Quem tem promessa de Deus? Diga amém. Vamos todo mundo participar aqui, é importante. Eu quero falar de duas promessas específicas. Quais são essas promessas? Uma é a promessa de Deus especial na sua vida, que não é para mim e que não é para o seu irmão, é para você. É claro e é óbvio que nós entendemos que uma promessa realizada na sua vida é bênção para todos, né? Então todos nós somos impactados com a vitória na vida do irmão. Mas no que eu quero dizer de promessa, cada um tem a sua promessa especial, particular, específica. E tem uma segunda promessa, que é a maior de todas as promessas. E é a promessa do contexto que a gente leu aqui. Quem foi o apóstolo Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Cristo e um dos braços direitos de Jesus na maior revolução que já aconteceu na humanidade, né? Que é a revolução do amor. Jesus não precisou em momento algum levantar uma espada, levantar um exército de guerreiros bélicos. E em algum momento Pedro não entendeu isso, e Pedro rapidamente ele levanta uma foice. No momento que Judas traz Jesus com um beijo e os guardas vão prender Jesus, quando os guardas estão indo prender Jesus, Pedro levanta uma foice e corta a orelha de um guarda. E aí Jesus fala assim, calma, se eu quisesse, eu chamava uma legião de anjo aqui, e o couro ia comer, mas eu não quero. Deixa que se cumpra as escrituras, deixa isso acontecer. E Pedro ali ficou atônito, e ficou sem graça. E é legal porque Pedro é uma das figuras mais interessantes de se estudar, né? O perfil, a personalidade, o caráter, o temperamento do apóstolo Pedro é um dos mais interessantes de se estudar nas figuras bíblicas, porque ele era um cara sanguíneo. O que é uma pessoa sanguínea? É aquela pessoa que às vezes não pensa para fazer, age e depois calcula as consequências. A piada é, tem um prédio em chamas, o que o sanguíneo faz? Ele entra no prédio em chamas para tentar salvar um bebezinho, né? Ele não pensa, eu vou morrer também. Ele não pensa, vou ligar para uma ambulância. Ele não pensa, o reflexo dele é agir, né? E isso é muito comum em muitas pessoas. Tem o fleumático, o colérico, o melancólico, eu não vou falar desses, né? Eu vou destacar aqui o sanguíneo, que é a questão de Pedro. E muitas vezes o apóstolo Pedro, ele comete erros por não pensar antes de fazer. Isso é importante estar na Bíblia, porque a gente às vezes pensa que a Bíblia é um livro perfeito, e por ser um livro perfeito, ele não contém histórias erradas. Mas tem muita coisa errada na Bíblia, não no sentido de heresia, misericórdia, mas são ações de homens que erraram e estão na Bíblia para nos dar exemplos de que os homens erram e que só Deus é perfeito. Né? Falar assim, a Bíblia tem coisa errada, não a doutrina da revelação do amor de Deus, mas você vê adultério na Bíblia, é correto? É erradíssimo, o rei Davi, ele errou nisso. O apóstolo Pedro, ele vai errar em alguns momentos por causa da sua característica de humano e de sanguíneo. E isso é bom, gente. Por que é bom? Porque todos os homens de Deus na Bíblia falharam, só Cristo foi perfeito. E isso tira um peso das nossas costas, porque às vezes a religião nos obriga a sermos referenciais de perfeição. Nós não devemos ser referenciais de perfeição. Nós devemos buscar em Cristo a perfeição, sabendo que ela é utópica. Mas se o caminho for a perfeição, o que eu alcançar daqui para lá sempre vai ser lucrativo, porque eu estou na direção certa.
E aí vem a vinda do Espírito Santo, a descida oficial do Espírito Santo, né? Atos capítulo 2. É claro que o Espírito Santo já agia e já se manifestava em todo o Antigo Testamento. Algumas pessoas falam assim, o Antigo Testamento é o período da lei e o Novo Testamento é o período da graça. Nunca fala isso, nunca fale isso. Você nunca vai me ver falando isso. E discorde de quem fala assim. Porque toda a Bíblia Sagrada é o período da graça. Eu não posso achar que só o Novo Testamento tem a manifestação da graça. Quem sou eu para pensar que o Antigo Testamento não teve a graça? Quantos exemplos de manifestação da graça? E a lei não existe hoje? Se eu me refiro à lei mosaica, não. Mas a lei de Deus ainda continua. Então todo período foi de lei e todo período foi de graça. Mas no Antigo Testamento o Espírito Santo ele se manifestava de maneira diferente do que ele faz hoje. Porque hoje, oficialmente, ele habita em nós. Você guarda dentro de você o Espírito Santo. A Bíblia diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, né, em Provérbios. É lindo isso porque nós somos essa salva de prata carregando um bem maior que a maçã de ouro. Nós somos importantes aos olhos de Deus, mas algo muito maior habita em nós. Nós temos em nós um poder muito maior do que merecemos. Nós temos em nós não somente a salvação, mas nós temos em nós o próprio Deus habitando, morando em nós. E quando a Bíblia chama de templo, eu acho lindo isso em 1 Coríntios 6,9, porque o que é o templo? É um local de morada e também é um local de adoração. Então, através do seu corpo, Deus é adorado. O apóstolo Pedro vai entender isso e vai se transformar num grande líder. E é importante que a gente entenda isso, porque Pedro não deixou de ser quem ele era, mas ele se aprimorou. Pedro era um cara sanguíneo, era um cara que... Jesus estava conversando com os discípulos e falou assim, gente, é o seguinte, as escrituras sagradas precisam se cumprir e eu vou ter que morrer na cruz. Pedro dá um tapão na mesa e fala, jamais eu vou permitir que isso aconteça. Na minha frente não vão te pegar. E aí Jesus fala assim, você está possuído pelo diabo. Imagina, você está jantando com Jesus. Ele olha no teu olho e fala assim, queridão, você está possuído por Satanás. Aparta-te de mim, espírito maligno. Pedro toma um choque. Porque estar sendo usado pelo diabo não significa necessariamente fazer uma interpretação de ranger dente, de atrofiar a mão. Tem muitas pessoas que são usadas pelo diabo na maior elegância. Está endemoniado. Beleza, isso aí é um tipo, é uma maneira. Mas tem muita gente que na beca, legal, na maior educação, usando uma oratória fina, dá um conselho do diabo. Então não julgue pelo aspecto, mas avalie pelo fruto. Às vezes, você está achando que é uma coisa boa e não é. É o diabo. Isso às vezes até vem de gente boa. Eu vou dizer que Pedro não era consagrado a Deus. Horas atrás, ou talvez 1 ou 2 dias antes, Jesus falou para Pedro, quem eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, ninguém falaria isso se não fosse cheio do Espírito Santo. Naquele momento, Jesus está falando assim, você está cheio do Espírito Santo. Tu és Pedro, e Pedro... Do hebraico, né, significa Petrus, que significa pedra. Aí ele está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha que promessa Deus falou para Pedro. E horas depois, um tempo depois, ele falou, você está endemoniado, cara. Palhaçada é essa. Porque a vida do homem é assim. Nós somos pessoas de Deus, buscamos a santidade, mas em alguns momentos nós falhamos contra o Senhor. E é importante que nós reconheçamos as nossas falhas, porque não há arrependimento se não houver reconhecimento. E Santa Ceia é isso, é um momento de análise. E quando eu me analiso, eu necessariamente preciso encontrar erro. Se eu me analisar e falar, rapaz, estou bem. Não é possível, meu irmão. Então voe até o céu e lá habite. Porque nós somos falhos. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Eu preciso melhorar naquilo outro. Eu preciso me fortalecer. Eu não posso repetir o que eu repeti antes. Eu tenho que me amadurecer naquela outra área. Aquilo que eu faço é bom, mas eu tenho capacidade para fazer mais. Essa introspecção, essa análise interna, ela deve ser feita com seriedade, maturidade. E pessoal, é particular.
Eu não posso chegar aqui para o William e falar assim, William, é o seguinte, é isso. Não posso. Eu posso até aconselhá-lo, né? Mas a decisão interna tem que partir de você. O apóstolo Pedro foi um homem exemplar na Bíblia. Exemplos bons e exemplos ruins. Então ele foi totalmente exemplar. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar nele de forma concreta, que o Espírito Santo vem e toma a vida dele, ele vai se transformar num apóstolo que, mesmo ele sendo um pescador, em Israel naquele período, o pescador não sabia ler, nem sabia escrever, não era alfabetizar. Para que alfabetizar um pescador naquele período? Ele vai crescer, ele vai se dedicar, ele vai aumentar sua visão intelectual e ele vai se transformar em um dos principais líderes da história da humanidade. O principal e primeiro líder na sucessão de Cristo. Tanto é que a Igreja Católica reconhece Pedro como o primeiro Papa. Séculos depois do surgimento da Igreja Católica nasceu no século III depois de Cristo. Uns 300, 400, 500 anos depois, mais ou menos, lá do século 8, 9, eles começaram a perceber que a igreja estava perdendo dinheiro por causa da sucessão familiar dos padres, né, dos filhos, né, das heranças, e nem todo filho de padre virava padre. Aí eles criam uma regra, o padre não pode casar. Então é por isso que padre hoje não pode casar. É para que a igreja não compartilhasse os recursos e o tesouro dela, tendo que pagar creche, escola, seguro de vida para viúva, auxílio. Aí cria-se, inventa-se o celibato. Mas Pedro, que foi o primeiro Papa, ele era casado. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus curou quem? Jesus curou a sogra de Pedro. Não é à toa que o pessoal fala que Pedro negou Jesus 3 vezes por causa disso, né? Que ele curou a sogra, ele falou, eu nem te conheço. Mentira. Mas o apóstolo Pedro, ele foi casado. Então ele quebra um pouco esse mito, né, do celibato. Não que celibato seja errado. Se o padre optou por isso, Deus abençoe a fé dele. Porém, ele não precisaria disso para ser um sacerdote, de acordo com a descrição que a Bíblia dá. Dada essa perspectiva da figura de Pedro, ele vai nos dar uma palavra que é fundamental e indispensável para os dias de hoje. E que eu digo com temor isso, eu digo com tristeza no meu coração. Essa palavra tem se esquecido. As pessoas têm se esquecido dessa palavra. Talvez essa palavra seja uma das top 3 menos falada ultimamente. Por quê? Porque ela fala a respeito do arrebatamento da igreja. Nós falamos aqui de 2 promessas. Uma, a sua, e a segunda, que é a maior de todas, que eu ainda não havia falado, e eu reitero aqui agora, o arrebatamento da igreja. O capítulo 3 de 2 Pedro vai dizer sobre a vinda de Cristo no arrebatamento. Só que as pessoas estavam dizendo, pô, Jesus está demorando demais, já era para ter vindo. 1 e 2 Pedro vai ser escrito cerca de 62 anos depois de Cristo, ou seja, ano 0, Jesus nasce, Jesus morre com 33 anos, ou seja, cerca de 3 décadas depois da morte de Cristo, é que começa-se a registrar. Os evangelhos também foram escritos cerca de 60, 70 anos. Ou seja, 40 anos depois que Jesus morre, que os discípulos começam a escrever. O Novo Testamento ele foi escrito décadas depois que Jesus morreu. E por que isso? Porque todos achavam que Jesus ia voltar naquele período. E que não precisava registrar nada para gerações futuras, porque não haveriam gerações futuras. Ah, não, Jesus falou que ia morrer, morreu. 3 dias depois ele ressuscitou, 3 dias. Aí ele vai, ficou algumas semanas, cerca de 40 dias na terra, aparecendo, sumindo, sendo transfigurado, aparecendo com o rosto de um, o rosto de outro e tal, operando um milagre, aquela coisa, sumindo, até o momento exato que ele vai ascender aos céus e fala assim, mas eu vou voltar para buscar vocês. Todo mundo pensou, ele está voltando essa semana, hein, gente? Tanto é que surge essa visão econômica da igreja primitiva, que era, quem tem dinheiro dá tudo para a igreja, a gente divide igualzinho. Você tem carro, vende e dá para a igreja. Você tem casa, vende e dá para a igreja. E aí, todo mundo ficava igualzinho na renda, né? Então, lá tem 10 pães, dá 10, aí divide um para cada um. Por que a igreja se sustentou dessa maneira? Porque eles achavam que não precisavam mais trabalhar ou adquirir recursos, riqueza, porque Jesus já estava voltando naquele período. Tanto é que essa maneira de gestão, ela não vai continuar depois. O pessoal, não está dando certo. A igreja está gigantesca, Jesus não está voltando ainda. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, quer saber? Ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com força nem com necessidade, Deus ama quem dá com alegria e tal, né? Aí surge então a visão atual da Bíblia, que é a oferta.
nos dias de hoje. Só que as pessoas estavam falando assim, Jesus não está voltando. Está demorando, Jesus não está voltando. E aí Pedro vai dizer no verso 8 uma coisa muito importante, e essa frase eu acho que todo mundo, 1 milhão, a cada 1 milhão de pessoas conhece essa frase, né? Talvez não saiba que está aqui, mas conhece a frase. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já sabe, a gente já falou isso aqui, tem até vídeo nosso na internet. Existem 2 tipos de tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o nosso tempo, isso vem do grego. O Cronos é o nosso tempo, é o tempo que passa. Hoje é hoje, mas hoje vai ser ontem, amanhã, não é isso? Porque o tempo passa, né, e vai. Então, o ontem passou porque nós temos uma faixa de tempo que é passageira. O Kairos não existe presente, nem passado, nem futuro. É um só tempo, é uma só linha de tempo. O nosso Deus, ele está no Kairos. Ou seja, nós estamos adorando a Deus aqui hoje, só que esse louvor que nós ministramos hoje já foi adorado, já foi levado a Deus em adoração há 1 bilhão de anos atrás. Por quê? Porque Deus está no Kairos. O louvor que eu vou entoar para Deus amanhã já foi. E o louvor que eu entoei a Deus há 10 anos atrás, estava conversando com o missionário Roberto. A Bruna estava aqui falando, vamos cantar uma música antiga. Aí cantou Diante do Trono. Falei, cara, a gente vê quando a gente está ficando velho. É quando Diante do Trono virou música antiga. Né? Entrou no rol dos corinhos. Eu falei, cara, envelheci. Meu irmão falou, tem 17 anos que a gente canta essa música. Eu falei, caraca, tem isso tudo. Mas o louvor do Diante do Trono que a gente cantou pela primeira vez, pelo menos, há 17 anos atrás, já foi e vai ser recebido como louvor a Deus daqui a 1 milhão de anos para frente, porque não há. Então Deus, ele não está com a gente assim, amanhã você vai ver um negócio. Depois de amanhã vai acontecer uma... Oxa, o dia de ontem foi duro, hein? Aí chega Gabriel, arcanjo. E aí, Deus, como é que o senhor está? Cansado? Ontem foi, ó. Não. Deus, ele não se prende à faixa de tempo como nós. Não se prende. Mas a gente está preso nela. E a gente tem que respeitá-la. Mas a gente não pode tentar entender Deus assim. Eu não posso tentar entender Deus Cronos se ele está no Kairos. Partindo dessa perspectiva, Pedro vai dizer assim, foi o verso 9 que a gente leu, do capítulo 3 de 2 Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a promessa que ele está se referindo aqui? Ao arrebatamento da igreja. Deus não está demorando para voltar. Jesus falou que ia voltar tem 2000 anos. A gente está em 2017. Ou seja, tem 2000 e... Não, é porque tem que somar menos 6, porque Jesus nasceu no ano 6, né? Descobriram, tem 50 anos que o ano 0 é errado. Então vamos dizer, tem 2012 anos que Jesus está falando que ele está voltando, ele não voltou. E não é à toa que muitas igrejas não falam mais do arrebatamento da igreja. E um dos principais líderes de igrejas em Brasília, um cara influente, está na TV, etc., eu vi uma ministração dele e uma publicação dele escrevendo, ele disse que o arrebatamento da igreja, e um lá de Fortaleza, um cara, esse que eu não tenho o menor respeito do mundo, tem um pastor lá em Fortaleza que para mim tinha que ser preso, mas enfim. Ele afirmam que o arrebatamento da igreja é uma força motivadora para a igreja evangelizar, mas esse arrebatamento em si é fictício, é folclórico, é mítico, não existe. Então ele tem que rasgar Tessalonicenses, ele tem que rasgar Pedro, tem que rasgar Mateus 23, 24, mas enfim. Só que essa moda está atual. E tem muitos, a maioria dos pastores, não declaram assim, eu não acredito no arrebatamento, não. Eles não falam. Porém, na liturgia do culto e nas pregações, você fala. Você vê que eles não falam e falam, tem alguma coisa errada. Encontrei um pastor um dia desse, e ele está no outro ministério, e eu falei, e aí, você está na igreja tal? Ele falou, não, saí de lá, estou em outra. Eu falei, o que foi? A minha igreja não fala de arrebatamento. Eu não posso pregar arrebatamento da minha igreja. Eu tive que sair da minha igreja. Aí o pastor se deslocou de um ministério e foi para outro, porque no que ele estava, ele não podia falar sobre arrebatamento.
Você imagina isso, que absurdo? Por quê? Porque a gente está sendo governado por Mamon, que é o demônio que a Bíblia chama de dinheiro. Em algumas traduções está Mamon, em outras Bíblias está dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não se pode adorar a Deus ou ao dinheiro. Esse conceito no original é o Mamon, é o demônio da ganância, do poder. Você vê a nossa política atual, ninguém se preocupa com a gente. Eles estão se preocupando em se perpetuar no poder. Nem que para isso tem que fazer as piores coisas do mundo. Assim que você vê o fundador lá da JBS, roubou tudo, mudou para os Estados Unidos, não pode ser preso pela legislação. Bandido, mas é isso que importa. É roubar, é ter poder e sair ileso. Dado uma proporção menor, o que tem de gente aqui que fura sinal de trânsito, que instala gatunete, que não devolve troco errado, que tem o seu nível de corrupção, isso se generalizou. Porque as pessoas estão preocupadas no dinheiro, na ganância, no poder, e se esquecem do amor ao próximo e do arrebatamento da igreja. Se você vem para a ITM, se você vem na Tempo de Mudança, eu venho te alertar isso. Jesus está voltando. E se não voltar na minha geração, vai voltar na do meu filho. E se não voltar na do meu filho, o meu filho vai pregar, Jesus está voltando, e não voltou, mas o meu neto vai falar, o seu neto vai falar, o bisneto, pode demorar mais 2000 anos, nem que o planeta não aguente mais, que né, o aquecimento global está acabando, mas Jesus está voltando. Em algum momento ele vai voltar. E a Bíblia diz isso. Só que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, 1000 anos é como um dia, então não faz diferença. Eu posso estar aqui, tem 10 anos que eu tenho uma promessa, aí eu concluo o arrebatamento e trago para mim a promessa e para a sua promessa. Talvez você recebeu uma promessa e ela não se cumpriu ainda. E você, como um ser humano normal, se questiona, será que é mesmo? Eu não sei se vai se cumprir isso não. Estou pensando aqui, eu acho que foi coisa na minha cabeça, Deus não falou comigo não. Não, esse sonho aqui que eu tenho, não. Por quê? A gente está na crise do Zuckerberg, já viu esse? O Zuckerberg, com 27 anos, se transformou em bilionário. Hoje ele está com 31, o Facebook está avaliado em 28 bilhões. Todo mundo quer ficar bilionário antes de chegar nos 30, né? Então, todo mundo quer assim. Agora, qual que é a nova onda do mercado no planeta e no Brasil também? Startup, né? Então, você vê jovens aí abrindo empresa, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer o sucesso absoluto, todo mundo quer ser ator famoso na Globo, todo mundo quer ter o carro zero, todo mundo quer ter a mansão de 10 milhões, todo mundo quer isso. E há muitas igrejas que fazem? Alimentam esse sonho louco na gente. E, se tem um pastor falando, se tem um líder falando, se tem uma pessoa que prega o nome de Deus e está ali me alimentando naquilo, aquilo vai continuar queimando no meu peito. Mas por quê? Porque nós estamos num mundo louco. Qual foi a última vez que você mandou uma carta? Não manda mais carta, você manda o quê? Zap? Nem o WhatsApp você fala mais, porque é grande, Zap. Né? Zap. Pronto, aqui, ó, tá aqui. Fulano, você vem? Cadê esse fulano? E aí, como é que tá? Beleza. Aí segue a foto. Tá aí, isso aqui. Opa, tá. É tudo assim, é tudo instantâneo. Né? Aí você vai pagar a conta no banco. Quem vai para a agência? Poucas pessoas aqui. Todas as contas eu pago aqui no celular. Aqui, ó. Eu no meu quarto, pago todos os boletos, gero um PDF, mando para o meu e-mail e está lá. Eu não tenho um boleto na minha casa. Por quê? Tudo eu faço aqui. E acabou. É rápido, é simples. Eu não vejo meu dinheiro. Eu vejo pouquíssimo do meu dinheiro. Até porque eu não tenho muito, mas ele se gerencia todo numa atmosfera que eu não vejo. É crédito, é celular, é ali, aí. Vamos embora. É assim que funciona. O nosso mundo está assim. Eu fiquei sabendo agora, o Flávio foi para o Rio, né? Se ele foi de carro, daqui 15 horas ele está lá. Se ele for de avião, já está lá. Né? Se for daqui para a China, em um dia, né, 18 horas de avião, você chega lá. Não tem mais distâncias. Não tem. Você chega aqui, antigamente, ficava 4 meses num navio, 6 meses num navio para chegar da Europa. Né? A gente foi descoberto assim, um erro trágico. Né? Opa, o que é isso? Não tinha condição. Agora não, tudo tem GPS. Se você quiser ver a Palestina, se você quiser ver a Indonésia, se você quiser ver Roma, você, da tela do seu computador, do seu celular, você vê o Google Earth lá, e você clica na rua. Eu estava andando aqui no Google Earth esses dias, fazendo a curva, entrando na porta da igreja, passou o carrinho do Google aqui, bateu foto da quadra toda. A gente está nesse mundo dinâmico. E aí, quando eu falo em promessa, tem 2 anos que ela não se cumpriu, deu ruim.
partir para o plano B da promessa. Porque a gente está assim, nós estamos acelerados. A gente tem hoje em dia, jovem, 16, 17, 18 anos, morrendo de infarto fulminante. Como que um cara de 17 anos infarta? Claro que tem 1 em 1 milhão que tem um problema específico, mas é porque a nossa geração ela está louca, está cafeinada. Né? Então, tem promessas que, infelizmente, eu vou falar infelizmente pela mandar real, vão demorar para se cumprir. Mas é muito melhor que ela se cumpra no tempo certo, porque bênção que se realiza fora do tempo de Deus não é bênção. Tem pessoas que falam, vou dar uma mãozinha para Deus, vou dar uma força para Deus. Deus não precisa de força, Deus não precisa de mãozinha e Deus não precisa do jeitinho brasileiro. Deus só quer uma coisa de você, fé e obediência. É uma coisa só. Ah, são duas, não. Porque se você tem fé, você é obediente. Então, isso você precisa ter. Fé na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Porque se você tem uma promessa, e eu tenho muitas, tenho 30 anos de idade, já tive mais. Por que tenho menos promessas hoje? Porque muitas já se cumpriram. E eu não tenho mais porque se cumpriram. São realizações. Já deixaram de ser sonhos porque são realidade. Eu olho na minha vida hoje e pulo 10 anos atrás e penso assim, caramba, quantas promessas eu tinha que hoje se realizaram? Deus é fiel. E eu glorifico a Deus porque muitas delas, se não quase todas, saíram muito melhor do que a minha mente imaginava, do que o meu coração sonhava. No meio do caminho passei por frustrações? Em absoluto. Quem não? Mas isso nos transforma em homens, respectivamente. Mulheres de caráter, de boas intenções, de valorização. Eu estou andando com a Roboboots agora, né? Estou com essa bota aqui. Estou andando, Walking Dead, né? Estou parecendo um zumbi. Legal. Você está andando benzão e deve estar falando assim, poxa, chato, né? O pastor está assim. Estou pedindo a Deus para curar logo ele 100%. Irmãos, você não sabe o quanto que eu estou feliz andando assim. Só de eu poder voltar a andar. Mas a gente só dá valor depois que a gente perde. Eu fiquei 40 dias, 40, sem poder fazer isso aqui. 40. Aí, quando eu vejo um cadeirante na rua, eu me compadeço mais do que antes, porque né, a realidade dele, sim, é muito mais difícil que a minha. Eu não posso murmurar. Mas eu fiquei 40 dias sem poder usar a minha saúde com perfeição, que agora que está mais ou menos, eu já estou me sentindo o Bolt. Né? Estou falando, estou benzão. Mas tem momentos que a gente vive frustrações na vida, pessoal, para dar mais valor no que Deus nos deu. Porque às vezes a gente fica tão preso na perspectiva da promessa que a gente não curte as promessas que já se cumpriram na nossa vida hoje. É tanto, não, Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar, e eu não usufruo do que Deus já me deu, que já me deu. Então, o meu conselho final para agora a gente ir para a Santa Ceia, aproveite o que Deus já te deu até hoje. Curta quem você tem do seu lado hoje. Se divirta com quem está do seu lado hoje. Talvez você vá, pastor, eu queria tanto fazer uma viagem para a Europa, mas não tem dinheiro. Mas Deus falou que você vai. Você vai. Mas hoje vai para Caldas Novas. Não deu? Vai para água mineral. Está entendendo? Mas curte. Sabe por quê? Porque talvez você... Não estou gorando, não. Deus que me perdoe, misericórdia. Se entender assim, desculpa, não é a minha intenção. Mas talvez quando você for para a Europa, uma pessoa que você ama já morreu. Aí você vai estar lá falando, poxa, fulano podia estar comigo aqui, mas está com Cristo. Você vai curtir, porque você já vai ter descansado, você já vai ter cicatrizado a dor e tal. Mas aí você vai falar assim, eu preferia muito mais ir num churrasquinho aqui do lado, com a pessoa que eu amo, do que ir lá na Disney, sem fulano que está na glória. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu espero que você realize seu sonho na perfeição máxima. Mas tem momentos que não são calculáveis. Não dá para você mensurar. Não tem como você planejar tudo. A dica é, aproveite. Curta as promessas de Deus. E Deus é fiel. O Deus que te abençoou até... Você é abençoado no dia de hoje? Diga amém para mim. O Deus que te abençoou até hoje é o mesmo que vai te abençoar até lá. Então, curta esse Deus e o que você já tem hoje, para quando você chegar lá, você não se arrepender de nada. Isso é o mais importante. E óbvio,
a maior de todas as promessas, queridos. Jesus está voltando. E se ele voltasse hoje na Santa Ceia, ia ser top demais, hein? Melhor momento para voltar é agora. Não, volta aí, Jesus. Ó, eu ia subir todo mundo assim, ó, falando em línguas. Né? Mas a Bíblia diz que ele vem como um ladrão. Ninguém sabe quando e onde e tal. Então vamos estar preparados a todo momento para que Deus em nós seja glorificado. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer que a Santa Ceia é um momento de reflexão. E toda essa pregação que foi feita aqui foi para você refletir sobre isso. Analise-se, preste atenção em quem é você. Você pode viver duas situações: magoar alguém e ser magoado por alguém. Duas situações. Você, como um cristão que vive a palavra de Deus e busca melhorar a cada dia, com certeza você evita magoar alguém. Mas ser cristão não te inibe de ser magoado por alguém. Onde é que eu quero chegar? Você não magoa ninguém porque você é crente. Amém. Mas tem pessoas que te magoam, não porque você é crente, mas é porque você existe, né? E aonde que está a nossa dificuldade? É em perdoar. É falar assim, fulano fez algo contra mim, e eu não perdoo. E o perdão é um câncer, se não for liberado. Porque ninguém vê. Ninguém. Você está aí rindo, oh, maravilha, oh, glória. Mas por dentro você está destruído. Sabe aquela maçã bonita, amarelinha, ou vermelhinha, ou então uma laranja gostosinha, que você dá aquela mordidaça suculenta e tem um bicho lá dentro? Você só vê metade do bicho, que a outra metade já partiu para dentro. Às vezes a gente é assim. Com o quê? No rancho? Acontece em qualquer lugar. Mexeu com fruta é perigoso. Está lá, né? Faz parte. Faz parte. Não, quem nunca comeu bichinho de fruta não sabe o que é viver, gente. Né? Assim é o crente. Alguns. Está bonitão por fora, mas está cheio de bichinho lá dentro, cheio de boró. Né? Não deixa isso acontecer, não. Esse tipo de reflexão é importante para você liberar perdão. Passa, vira a página, deixa para lá. Né? Deus, transforma fulano, abençoa ciclana, me transforma também cada dia, mas não se prenda à mágoa, à raiva, à ira, porque você vai reter, vai atrasar, vai impedir bênçãos do Senhor na sua vida. Daniel ia ser abençoado, a Bíblia diz que na hora que o anjo estava descendo com a bênção, chegou um demônio e impediu que aquela bênção chegasse. É claro que no contexto de Daniel havia um motivo para aquilo tudo, tinha um propósito, mas há a possibilidade de bênçãos serem retidas. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, né? Quando você for fazer, os casados, quando for fazer jejum de namorar, intimamente, que seja consensual. Para quê? Para que as vossas orações não sejam interrompidas. Vida amorosa com problema impede recebimento de oração. Loucura, né? Então, os casados aí, ó, hoje, divirtam-se. Que bênção, né, pessoal? Tenho certeza que falou ao seu coração, assim como também fala comigo. Sempre que eu monto uma mensagem, eu peço para que Deus fale comigo antes de falar com a igreja, que eu seja edificado, confrontado, que eu seja também exortado, leve puxões de orelha quando necessário e também seja alimentado. E assim tem sido há muitos e muitos anos, né? Já tem quase 14 anos que eu sou um pastor e eu tenho o privilégio de estudar a palavra e ministrá-la sempre. E junto com esse enorme privilégio é uma gigantesca responsabilidade. Pregar, anunciar a palavra de Deus de forma íntegra, séria, equilibrada. Deixa o seu like aqui, se você não é inscrito no canal, vigia, se inscreve logo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.